gente, boa tarde a todos e todas. A gente colocou uma telinha aí no início falando sobre o formato dessa webinar. O formato que a gente adotou é das câmeras abertas para a organização e para quem vai participar do painel. Então, Fabi está com áudio e câmera aberta, eu também, e Ana Paula, Renan e Simone, que são aí a nossa equipe da área administrativa que está conduzindo aqui o evento nas questões tecnológicas e administrativas, que já agradeço de antemão, também tem esse recurso. Quem quiser participar, se inscrever, falar, basta assinar pelo chat, né, que quer se inscrever, e a gente possibilita a palavra. Por esse formato, a gente não vai conseguir abrir a câmera, mas nós vamos conseguir fazer as perguntas com áudio aberto mesmo, tá? Então, ditas essas considerações, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Renata Cabral, Crivella Advogados. Um maior prazer receber a Fabi Proscholte. Acertei? Errei? Acertou. Ficou treinando. Treinei? Garota, não sou boba, não. Treinei aqui. Um prazer recebê-la aqui. Fabi, que é diretora executiva da Contraf, dirigente sindical dos bancários aqui do Distrito Federal, que eu também estou em Brasília, a Fabi também está, e coordenadora, recém-coordenadora da Comissão de Empresas da Caixa. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Por ter aceitado aí o nosso convite. E, na verdade, aqui o nosso intuito é te ouvir, Fabi. Fazendo algumas perguntas e você tendo um espaço absolutamente aberto para troca de experiências com quem quiser conversar a respeito. Então, assim, a palavra é sua, bem-vinda, e eu já faço, assim, uma provocação. Foi fácil? Foi fácil ou foi muito difícil essa negociação? Vamos lá, a palavra é sua. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Bom, a Renata já me apresentou. Além de tudo, eu sou mãe do Cris, eu não posso falar que é a pessoa que impulsiona a minha vida. Eu esqueci o principal, então peraí, calma, deixa eu falar. Então, mãe do Cris, que isso é o mais importante, aí no outro patamar vem tudo que eu disse. Vamos lá, Fabi, vamos. Fica à vontade. Bom, gente, mas assim, acho que até porque como o intuito é um bate-papo, uma coisa mais não tão formal, acho legal a gente ter essa coisa mais leve. Mas, assim, eu assumi a coordenação da CE Caixa dia 31 de agosto, mas eu já... Não, dia 31 de agosto, não, 31 de julho, porque agosto foi agora foi quando a gente teve as assembleias. Mas eu já acompanho a CE Caixa já há um tempo, enquanto diretora da Contraf, então eu já participava ativamente das negociações, mesmo 2018, 2016, mas para mim foi uma tremenda surpresa assumir a coordenação da Caixa, principalmente considerando o cenário, né? Porque não foi uma assim, não digo que a passagem não foi fácil, até porque o Dionísio é muito parceiro, mas o cenário é muito difícil. E quer queira, quer não, também tem um diferencial. Nós, mulheres, nós estamos no mundo machista, não tem como não tirar essa parte. Mas, assim, graças a Deus, eu tive muito apoio do sindicato, das federações, de todas as assessorias. Fizemos um bom diálogo com a Caixa, claro que tendo um momento de debates e alguns enfrentamentos. Essas 2 últimas semanas, todos os dias, eu e a advogada que acompanha a nossa mesa, a gente ia debater com a Caixa e ficava, porque assim, você tem uma parte, a comissão ela é formada por 12 membros, então representantes de todas as federações, dos estados, mais o representante da Federação dos Aposentados. Mas assim, no dia a dia, na hora daquele debate, até para a gente não diria cansar, mas para a gente esmiuçar, fica sempre um petit comitê. Normalmente, coordenação da CE, o coordenador do banco e os advogados. Então, grande parte dos dias, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã, tentando fazer acerto, tentando fazer diálogo, tentando fazer construções, para que a gente, de forma alguma, perdesse direito e, pelo contrário, a gente avançasse. Mas, assim, eu acho que, considerando o cenário, foi fácil? Não, não foi fácil. O pessoal acha que a gente faz... E aí, o pessoal acha que a gente faz teatrinho, que é tudo negociado antes. Não é. E, principalmente, essa campanha, a gente teve diversas dificuldades, mas eu acho que com o apoio e a mobilização e a unidade das federações, dos sindicatos,
a gente conseguiu manter os nossos direitos que estavam no acordo coletivo, conseguimos ter uma proposta que eu diria, é a melhor do mundo de saúde de caixa? Não. Aqui era viável para este momento e até porque a nossa briga sempre foi pela manutenção do custeio, 70-30, 70% pago pela caixa, 30% pelos empregados. Porque se a gente for olhar a questão do estatuto, esse ano já deveria ser alcançada a questão do teto, que está no estatuto, mais a divisão dos valores em 50-50. Então, a gente ainda conseguiu um tempo para a gente pensar no nosso plano de saúde e pensar alternativas que sejam viáveis para os usuários e mais que o plano também seja saudável ao longo do tempo, até porque a gente não quer um plano de saúde para 2 anos, a gente quer um plano de saúde para que até a gente consiga aposentar, considerando também o cenário. Então, assim, de maneira geral, o que eu falo do acordo da Caixa foi o melhor dos mundos? Não, mas foi o melhor possível considerando o cenário. E eu afirmo que se a gente fizesse greve, eu tenho dúvida se a gente conseguiria um acordo melhor do que a gente teve negociando. Acredito sim que a Caixa poderia ajuizar, e se a gente for comparar com outras categorias, a gente teria um risco muito grande de perder no dissídio. Então, assim, acho que foi o melhor acordo que poderíamos ter feito nesse cenário, o acordo possível. Quando a gente fala de negociação, a gente lida com o possível, né? Muitas das vezes, quando a gente está em mesa de negociação, eu acompanho também, não como dirigente, obviamente como assessoria jurídica, a negociação, ela implica você ceder, você firmar o posicionamento em alguns pontos, transigir, não transigir, saber onde pode-se ou não flexibilizar, aonde se pisa o cenário que se tem, né? E o sinalizador, quando você falou aí em termos de dissídio, a gente tem um sinalizador muito complicado, muito recente, que é o dos Correios, né? O dissídio dos Correios no ano passado, na verdade, a negociação foi frustrada, porque os Correios, no fundo, não quiseram negociar, essa é a verdade, né? Houve a judicialização, houve um intuito até do Tribunal Superior do Trabalho, à época, tentar um acordo, enfim, e o acordo não saiu e veio decisão do tribunal e que foi cassada, em parte, pelo Supremo, e a gente está, esse ano, né, a categoria está novamente enfrentando mais um dissídio judicializado, né? Enfim, isso não quer dizer que a luta não envolva as questões judicializadas, ela envolve, sim, mas são cenários também complexos. E, no fundo, a negociação, normalmente, ela é sempre mais positiva, eu acho que... Quando as partes conseguem decidir sem interferência de um terceiro, que é sem a interferência do Estado, né? É a mão do Estado, através do Poder Judiciário, ela consegue acomodar de uma forma muito melhor do que decisões, muitas das vezes, que vêm frustrar ambos os interesses, né? Que isso acontece muitas das vezes. Uma coisa que eu acho muito legal, deixar aquelas assim, né? Pegar esse gancho. Claro, uma das coisas que eu acho muito legal que nós tivemos nesse acordo coletivo, não só o acordo coletivo da Caixa, mas a convenção coletiva como um todo, a gente teve, desde o final do ano passado, diversas medidas provisórias que queriam que os bancários trabalhassem sábado e domingo. Hoje, no nosso acordo coletivo, está escrito que o trabalho do bancário, primeiro, que é de 6 horas, e segundo, é de segunda a sexta-feira. O final de semana continua sendo hora extraordinária, que era uma coisa que o governo queria mudar. Então, assim, numa negociação, nós conseguimos colocar isso no acordo coletivo. Será que a gente teria essa mesma oportunidade se tivesse tido um dissídio? Considerando que existiam medidas provisórias, o governo de diversas vezes tentou mudar a nossa jornada. Então, assim, são coisas que a gente pesa. E eu acho que é sempre muito importante. Nós, bancários, seja da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú, mesmo do BNDES, que ainda está em campanha nacional, porque lá realmente o governo está querendo tirar vários direitos e várias travas de segurança dos colegas de lá, a gente não vive numa ilha. A gente tem que sempre olhar como é que estão os cenários e como é que estão as demais categorias. E aí, antes de eu te devolver, né, porque eu também agora quis a palavra, olha os petroleiros.
A Petrobras, ela não tem prejuízo. Os petroleiros pegaram 0% de aumento real. O plano de saúde deles já está sendo alterado de 60 para 40, porque antes era 70 a 30, agora já é 60 a 40. Então, assim, olhando o cenário, o acordo não foi ruim. Poderia ser melhor? Talvez se a gente tivesse um outro governo. Acho que se a gente tivesse um governo que tivesse preocupação, que não tirasse só direito dos trabalhadores, talvez ele fosse melhor. Mas a gente também não pode esquecer que nós estamos vivendo num momento de pandemia. E isso atrapalha muito. Claro que eu acho que o movimento sindical, ele foi inovador, utilizando as assembleias digitais, as negociações, mas, assim, no dia a dia, claro que não é a mesma coisa do que você falar cara a cara com as pessoas, você estar junto, aquela energia, né? Porque essa coisa que nós estamos fazendo aqui, apesar de ser muito bacana, ainda falta o afeto. Eu acho tão legal você estar junto com as pessoas, aquela energia que você vê, nossa, não, eu estou desmotivado, enche aquela energia e bora, vamos fazer diferente, vamos lutar. Então, eu acho que, assim, não dá para a gente desassociar o cenário com o que está sendo feito e os avanços que nós tivemos. E hoje, infelizmente ou felizmente, resistência, manter os direitos, é vitória sim, não dá para desconsiderar isso. Mas eu ia falar exatamente sobre a questão da manutenção dos direitos, porque é curioso que muitas das vezes as pessoas analisam uma negociação sobre aquilo que se obtém de êxito, no sentido de que aquilo que se tinha anteriormente já era pacificado. Não era. Que se deixe bem claro que a cada database, na verdade, você vai rediscutir tudo que se tem, não é verdade? Claro que eu digo, temos direitos conquistados há anos em campanhas salariais anteriores, que fazem parte do acordo da convenção coletiva, mas eles não são perenes, né? Eles são passíveis de, a cada database, serem rediscutidos. E no momento em que vivemos, a manutenção de qualquer cláusula, ela é uma vitória. Então, a manutenção de qualquer cláusula e o adendo, esse ponto que você citou, absolutamente importante para a categoria bancária, a gente teve medida provisória que dizia trabalhos aos sábados. Acabou com a jornada de segunda a sexta. A gente sabe disso. Foi a luta contra a medida provisória, esperar aquela luta política, tentar caducar, etc. E o que se fez hoje? Está garantido que a jornada é de segunda a sexta. Né? Então, que venha medida provisória amanhã, ela não atinge a categoria bancária, porque esse acordo que tem o patamar de lei, ele é válido entre as partes. Então, isso é algo, de fato, importantíssimo e que possivelmente, em outro momento, seria uma cláusula que não haveria tanta importância como ela tem hoje, né? Exatamente algo que deve ser pontuado. Você citou a questão de ser mulher, e eu vou explorar um pouco esse assunto também. É uma pergunta, não, é preciso, é algo que a gente, né, é um lugar de fala, é importante. E é uma pergunta, qual é o desafio de ser mulher? Eu digo, comandando, né, coordenando uma comissão de empresa, liderando uma negociação e sendo talvez o ponto de crítica da classe trabalhadora, das satisfações e das insatisfações. Eu queria que você trouxesse um pouco desse tema para a gente, que eu não posso deixar de falar sobre isso, que eu acho importante. Eu começo pensando da seguinte forma, a gente sempre lê a questão do empoderamento feminino, mas passa também principalmente da gente se empoderar. De você lidar as coisas, lidar com as pessoas e com o cenário, sem ter tanta restrição. Eu tenho um amigo que fala assim, Fabi, você é mais homem que eu, porque você bate de frente. Eu falei, eu não preciso ser grosseira para colocar a minha posição. Eu não preciso ficar atacando as pessoas, mas eu tenho que ser firme nas coisas que eu tenho convicção e do que é colocado. Mas é que, assim, de maneira geral, e a gente tem bons exemplos, hoje a coordenação nacional do Comando Nacional é de 2 mulheres, são de 2 mulheres, que é extremamente
a gente se vê refletida ali. E aí é um passo que eu posso ocupar. Hoje, na comissão de empresa da Caixa, a gente só tem 2 mulheres. Eu e a Eliane Brasil, que é de Minas Gerais. O restante são todos homens. Não é nem que são melhores ou piores, mas assim, você vê que o espaço da mulher, ele não está tão, não diria resguardado, mas ela tem menos espaço que os homens. Principalmente, eu falo por mim, eu tenho uma jornada dupla, até tripla, porque eu moro sozinha e tenho um filho, então se vira nos 30 para fazer as coisas. Graças ao nosso bom Deus, eu consegui construir, até porque eu não tenho família aqui em Brasília, uma boa rede de apoio, que eu preciso, eu entro em contato com as pessoas ajudam, mas é aquela coisa, às vezes, mesmo no nosso meio, você tem pessoas que, assim, a gente reflete o machismo, a gente reflete a homofobia, e é uma desconstrução que não é rápida. Mesmo nós, mulheres, por mais feministas que nós somos, a gente, às vezes, faz brincadeira, que é machista, que é homofóbica. Então, essa desconstrução vai no dia a dia. E aí é dessa forma. Então, eu tenho colegas que, às vezes, eles querem se impor falando mais alto. Eu falei, meu querido, não vai ser comigo que você vai fazer desse jeito. Não vai mesmo, porque eu já aprendi que não é desse jeito que funciona. Então, essa parte de você lidar com as pessoas, acho que a mulher tem um pouco mais desse lance de olhar um pouco mais o cenário, diferente um pouco mais do homem, talvez porque a gente tem que pensar na casa, então você consegue se colocar melhor nas posições e fazer esse enfrentamento que ele é diário. As mulheres ocuparem espaço diferente dos homens, o nosso trabalho é todos os dias. Até porque os homens, de maneira geral, eles discutem mais quando é com uma mulher do que quando é com um homem. Eles não percebem isso, mas nós que estamos na linha de frente, para a gente é muito claro. Quando é mulher, vou bater boca com ela, não sei o que lá, vou gritar. Quando é com outro homem, não tem essa mesma situação. Mas, como eu acho que a gente tem que se empoderar e se impor, eu acho que desse jeito, pelo menos comigo, não é desse jeito que avança. Vamos conversar, eu adoro bater papo, adoro debate, mas sem grosseria não tem necessidade disso. Sim, e a gente viu, a gente falou em época de pandemia, né? Se eu não me lembro, se eu não estou enganada, até um questionário que a própria Contraf encomendou, acho que o Diese, né? Foi o Diese que comandou o questionário aos bancários em relação ao home office. E, obviamente, veio estampado o que a gente vem lendo em relação à imprensa, da dificuldade maior das mulheres no sentido dessa organização em relação à família, né? As crianças fora da escola, todo mundo em casa, enfim. Pegando a questão da pandemia, e aí um pouquinho, enfim, fazendo essa correlação com o acordo coletivo e com a convenção coletiva, quais as conquistas, Fabi, em relação a essa questão do home office, em relação aos funcionários da Caixa, que foram muito demandados? Quais os avanços que se teve, não digo nem clausulados, mas em termos de acordo, o que avançou em relação à Caixa Econômica? Olha, desde quando o Comando Nacional encaminhou o primeiro ofício, que foi dia 11 de março, foi quando foi decretada a pandemia, dia 12, a Contraf mandou o primeiro ofício para a Caixa. Assim, eu estou colocando mais ou menos, porque se não for 12 ou 16, mas foi bem na primeira quinzena. Uhum. E dentro desse cenário, a gente já fez algumas reuniões com a Caixa. E é claro, assim, o movimento sindical sempre foi contrário à questão do home office, até por conta de regulamentação, o teletrabalho, que quando foi colocado na reforma trabalhista de 2017, jogou várias responsabilidades para o trabalhador, né, tirando da empresa. Então, aquela negociação feita, ela não atende o que entendemos ser importante para os trabalhadores, até como direitos, mas que, naquele momento, a Caixa atendeu as reivindicações do Comando Nacional, dos sindicatos, e colocou a grande maioria dos empregados que estavam nos prédios em trabalho, no teletrabalho. Além disso, a gente também conseguiu avanços importantes com relação ao próprio protocolo de aplicação que foi feito nas unidades, a questão da sanitização, os primeiros protocolos da Caixa foram todos negociados com o movimento sindical, foi construído a 4 mãos. Então, naquele momento, e assim,
eu acho que não dá para desconsiderar, a Caixa foi um banco inovador naquela situação, porque foi o banco que virou referência para os demais bancos. Então, acho que foi um avanço importante e ajudou a fomentar e a empurrar os demais bancos a criarem também protocolos de segurança para os trabalhadores, do encaminhamento das pessoas para o home office, a questão do afastamento dos empregados quando tivessem convivência ou contato com pessoas que estavam com o coronavírus. Então, assim, o início foi muito bom. Depois a gente teve não diria uns estresses, mas uma falta de comunicação grande com a Caixa. E aí a gente começou a cobrar através de ofício, através do Ministério Público, alternativas para que a Caixa atendesse ao movimento sindical, porque a nossa questão não é que a gente queria parar o serviço, não, até porque, paralelo a isso, teve a questão do auxílio emergencial. Mas, enquanto sindicato e movimento sindical, a nossa preocupação é com a saúde das pessoas. Que as pessoas não morram nem atendendo pelo excesso do atendimento e nem por conta do eventual adoecimento por conta do coronavírus. Então, assim, na questão de pandemia, a gente teve, inclusive, nessa questão do home office, rodízio nas agências. A Caixa garantiu, no primeiro momento, que 70% dos empregados poderiam estar no home office nas agências, e você deixava 30% para você conseguir com que as pessoas ficassem menos estafadas e naquele período do rodízio, elas também pudessem ter menos contato com o vírus. Então, foi também um avanço importante negociado e que a Caixa fez a implementação. Claro que depois as coisas não saem exatamente do jeito que nós gostaríamos, até por conta de cenários, de posição de governo, afins. Fabi, e o contato dos empregados, dos funcionários da Caixa com o sindicato? Isso é uma pergunta que a gente conversou. Outro dia a gente bateu um papo com o pessoal do Banco do Brasil, o Fukunaga esteve aqui com a gente, né, que coordena a Comissão de Empresas, e justamente a gente conversando sobre demanda, inclusive, porque eu, por exemplo, como advogada, volta e meia eu ouço uma demanda de bancário que chega até mim. A pessoa não é sindicalizada, mas hoje tem buscado o sindicato, porque, inclusive, no momento da pandemia, tem visto a sua voz mais reverberada no grupo, né? O coletivo ele é sempre mais forte do que a unidade. Vocês chegaram a sentir isso nesse momento de pandemia e nessa campanha salarial ou não? Isso a gente não chegou a sentir. É uma pergunta até por curiosidade minha, porque em novos tempos que a gente tem de comunicação, como você falou, o olho no olho, o cafezinho, aquele aconchego, né? Eu vejo até pela nossa relação, por exemplo, eu te conheci em mesa de audiência do Ministério Público, que é onde você começa a ter um pouco mais de contato, você toma um café, quando você conversa, é assim que você vai estreitando e conhecendo as pessoas. Então, a despeito de terem sido feitas as assembleias, todo o Congresso Nacional, enfim, dessa forma virtual, e que me parece que a adesão foi bem grande, foi maior do que esperado, talvez, ou maior do que normalmente as assembleias em termos presenciais, mas essa presença, essa demanda, as pessoas conseguem sentir hoje, eu digo as pessoas que não sentiam anteriormente essa necessidade maior de um movimento de unidade coletiva, ou vocês ainda não chegaram a sentir algo reverberando nesse sentido? Olha, qualquer coisa, eu vi alguns membros da comissão de empresa aqui no chat, podem até também falar, se for assim, com certeza. Depois puder chamar, tal Rogério, tal Pipoca. Mas, assim, de maneira geral, a gente percebe, sim, um aumento, um contato maior. Até porque aquela coisa do distribuir telefones de um para outro, e-mail de um para outro, eu acho que os bancários, eles têm agora uma outra percepção. E acho que isso vem, não é exatamente da pandemia, eu acho que desde a MP 905. Até por conta da movimentação, da solicitação que os sindicatos fizeram, de encaminhamento para os deputados. Então, eu acho que daquele momento em diante, as pessoas tiveram uma outra percepção e acho que
a gente tem que reforçar, o sindicato ele é todos nós. Eu, enquanto dirigente, eu estou representando, eu não sou o sindicato. As pessoas, elas não entendem que a participação delas, mesmo que seja para criticar, ajuda na construção do sindicato mais forte. Até porque eu acredito muito nisso. Eu entrei para o movimento sindical pensando nisso. Olha, eu acho que isso está ruim. O que eu posso fazer? Bom, vou participar para ver se eu ajudo a melhorar aquele espaço. E é nessa construção que as pessoas têm que ter a percepção. E falando por mim, eu, enquanto dirigente aqui, principalmente do Sindicato de Brasília, a gente ampliou as nossas fontes de contato. Antes, a gente só tinha a central de atendimento, que era atendimento por telefone e atendimento por e-mail. Colocamos um chat no site. A mesma coisa a Contraf também fez, a mesma coisa, colocou um chat para poder atender as demandas. Então, a gente consegue ter uma amplitude maior de atendimento. E a percepção que eu tenho, até porque eu mesmo, enquanto dirigente, eu não faço distinção se a pessoa é sindicalizada ou não. Eu espero, claro, que depois do atendimento, a pessoa se sindicalize e ela entenda a importância que tem um sindicato para poder ajudar ela naquele problema ou outras pessoas. Até porque o sindicato, ele necessita de recurso. A gente só vai poder ter uma assessoria boa se o sindicato tiver recurso para isso. Porque não tem como a gente contratar uma assessoria boa que fica à disposição de atendimento se você não tiver recurso. E isso serve para todas as áreas da assessoria jurídica. A questão de você, eventualmente, ter um psicólogo à disposição do sindicato. Então, tudo isso é importante, o reforço da entidade sindical. As pessoas, elas podem criticar a eventual direção, até porque eu acho que ninguém aqui é dono da verdade. A construção, ela tem que ser coletiva, mas não pode nunca desfazer a importância que tem aquela entidade, porque, no fim, quem vai defender o trabalhador vai ser sempre o sindicato. Não vai ser a empresa não vai passar a mão. Muito pelo contrário, a empresa, ela sucateia, ela esmaga a pessoa, tira o que pode. Ah, você não está podendo dar mais? Tira ela e coloca outro no lugar. E é nessa defesa que entra o sindicato. Ele é o contraponto dessa balança que ela é injusta, né? Porque a empresa tem tudo, o trabalhador tem apenas a sua mão de obra, que é extremamente importante. Se as pessoas percebessem efetivamente o poder que elas têm na mão, se elas tivessem unidade, a gente com certeza teria um governo melhor e mais direitos para a sociedade como um todo, porque eu, enquanto sindicato, eu não quero só que os bancários tenham direitos, eu quero que a sociedade tenha os mesmos direitos que os bancários têm, porque aí vai refletir para todos, eu vou ter mais segurança, eu vou ter escolas melhores, eu vou ter um comércio melhor. Então, eu acho que sindicato, ele trabalha em cima de uma categoria para avançar em direitos, mas que isso tem que ser de exemplo para as outras, para a gente avançar a sociedade como um todo. E, a partir disso, levar para partidos que ampliem esses direitos para a sociedade no geral. Eu acho que é toda uma questão de passos. Mas, assim, reforçando o questionamento inicial, eu acho, sim, que essa nova tecnologia, porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, não contra nós. Ajudou a gente ter mais contatos. Eu já fiz reunião aqui no Sindicato de Brasília, marcada de um dia para o outro, com 50 pessoas, e as pessoas ficaram firmes e fortes, assim, vamos fazer agora, vamos falar sobre isso? Então, eu acho que a gente tem que usar melhor as ferramentas que nós temos à disposição. E talvez mesmo, assim, claro, o movimento de aceleração que a gente passou, né? Todos nós, hoje, uma nova modalidade de trabalho, de comunicação mais célere, organizada, que ela não descarta o encontro presencial. No momento, ela tem descartado porque a gente ainda está na época de não aglomeração, né? Mas eu digo, quando você puder somar essas duas formas de se relacionar, e hoje já sem muito medo dessa relação via online, né, que a gente tem, talvez seja até um movimento de crescimento, né, Fabi? Onde as pessoas possam, de fato, ter mais informações, se interessem mais e participem mais, né, tendo voz ativa, o que eu acho bem bacana.
A gente vai passar daqui a pouco para as perguntas, mas aí eu vou te fazer assim, um finalzinho em relação a essa campanha. O que você destaca como mais importante, obviamente de manutenção de direitos, de conquistas, como os pontos mais importantes em relação à Caixa nessa campanha que acabou de terminar e acordo assinado, até onde eu sei, à noitinha, né, no dia 4 de setembro, na sexta-feira passada. O que você destaca de mais importante, inclusive, eventualmente, de mais importante, aquilo que nem se fala muito, mas que o bancário talvez possa ser lembrado de algo significativo? O que você tem a dizer? Bom, primeiro dizer que a Lili está aqui também, né? Que é a outra mulher da comissão de empresa. Vi agora ela no chat. Ah, ótimo. Assim, Bem-vinda. bom, mas assim, só falar um pouquinho com relação ao dia 4. Bom, primeiro que eu, a doutora Laís, que é a nossa assessoria jurídica da comissão de empresa, nós ficamos no dia 3 até as 3 horas da manhã tentando fechar a cláusula de saúde de caixa. Não conseguimos terminar e a negociação no dia 4 estava marcada para as 11 horas. Então, teve um atraso de maneira geral, até para a gente poder resolver e conseguir assinar todos os bancos juntos, mas que não foi possível. Os bancos, a FENABAN assinou, era 12h30, né? Então teve atraso de quase 2 horas. Banco do Brasil, se eu não me engano, foi às 14 horas. A Caixa foi às 8 horas da noite, porque foi quando a gente conseguiu fechar. A gente fechou, eu terminei de validar a minuta, eram 7 horas da noite, e aí também passa por mim, passa pelos advogados. O escritório estava todo à disposição para fazer todas as validações. E às 8 horas nós conseguimos assinar. Eu vou falar que eu até chorei depois que assinado, que desligou, o pessoal lá falou, acabou. Eu falei, gente do céu, que semana louca. Porque realmente é bem cansativo e é que aquela coisa assim, as pessoas não têm dimensão de como é que funciona. Acho que só participando para entender o estresse que é. Porque não é igual negociar férias. Quando a gente negocia a campanha, a gente está falando de bilhões de reais. Não é só a minha PLR. É a PLR de 500 mil trabalhadores. Não é só um ajuste, é um ajuste que vale para 500 mil trabalhadores. E isso tem muitos reflexos, e aí é onde você tem as problemáticas. Mas, assim, acho que os 2 pontos mais, eu não diria mais importantes, mas que tem um peso considerável, era o saúde caixa, até porque a gente conseguiu manter o custeio, né, 70/30, com algumas... E, assim, a gente tem a oportunidade, o ano que vem, de discutir o nosso plano de saúde, então a Caixa vai negociar, tá isso amarrado no acordo coletivo, pensando na sustentabilidade do plano. Acho que isso foi um item extremamente importante. Até porque, se a gente não negociasse nada, o nosso plano de saúde, ele já aumentaria de cara para as pessoas de 2% para 8%. Então, as pessoas têm que fazer essa correlação do que nós avançamos e do que poderia ficar. Acho que outra coisa importante, que eu acho que, assim, não é que não reflete, mas eu acho que a gente no futuro tem que ir além. A questão da PLR social. Eu acho que foi uma conquista ao longo do tempo para refletir essa questão do tanto de trabalho que os empregados da Caixa fazem, mas não refletem na questão do balanço, porque não tem essa remuneração, não é produto, é serviço para a sociedade. Então, a PLR social é uma coisa extremamente importante. A única coisa que eu acho que foi um absurdo, mas assim, a avaliação da comissão de empresa era a importância de manter essa conquista, foi a questão do SESC relacionar a PLR social à questão a restrição de, no máximo, 3 remunerações base para cada trabalhador. Isso, para a gente, assim, foi um absurdo. Por que o SESC está negociando esse tipo de coisa? Até porque, assim, não tem trabalhador bancário, com todo respeito aos demais, fazendo o que o pessoal da Caixa está fazendo, principalmente o pessoal das agências. Tem colega trabalhando 10 horas por dia. E, assim, até então, trabalhando de segunda a sábado, porque por decisões aí, na nossa avaliação, equivocadas do governo, centralizou tudo na Caixa Econômica Federal. Então, sobrecarregou os empregados, que já são sobrecarregados pelo trabalho que já fazem,
E aí, assim, aí quer discutir PLR social, eu vou colocar restrição? Assim, na nossa avaliação é extremamente equivocado por parte do governo. Mas a intenção da comissão de empresa era que a conquista permanecesse, ela permanecesse, e dessa forma a gente não viu, inclusive nós tentamos outros contatos para ver se a gente conseguia destravar isso. Mas essa vinculação era, se não tiver as 3 remunerações base, o limite, não tem PLR social, até porque a Caixa ultrapassa o limite permitido para pagamento. Então, assim, esses dois, do contexto geral, têm maior peso, mas eu acho que a manutenção de todo o restante que nós temos também é importante. A questão das ausências permitidas, a questão da gente poder, inclusive, fazer reunião no local de trabalho, porque entra nessa linha do que você colocou anteriormente, da gente poder fazer a desconstrução, porque a desconstrução que nós temos que fazer na sociedade não é só na questão do machismo, da homofobia, é do conceito equivocado que as pessoas colocaram, que quem é de esquerda é o lobo mau, é ruim, é preguiçoso, está recebendo por fora. Aí eu ainda falei para umas pessoas, gente, vai ver minha conta, eu passo meus dados, eu não recebo nada, eu faço porque eu acredito. E a maior recompensa que eu tenho é de tentar ter uma sociedade melhor, que não é só para mim, é para o meu filho, é para todas as pessoas. Eu acho que essa é a maior recompensa e é essa desconstrução que o dirigente sindical tem que fazer todos os dias, porque a gente toma porrada. E tá aí o pessoal dos dirigentes que não estão para me desmentir. A gente toma muita porrada, mas os ganhos que nós avaliamos é sempre mais. Você poder ajudar um colega, você poder fazer uma mudança, dá aquele gostinho assim, eu fiz diferença. Se sente útil, necessário e para o melhor, né? Eu imagino que seja... Imagino não, a gente vê que é essa sensação, a gente assessorando sente a mesma coisa, né? Quando você participa aí do coletivo. Que horas são? São 17h40, a gente já tem aqui algumas pessoas que queriam conversar com a gente. Quem primeiro acenou aqui foi o Roberto Leite. A gente vai abrir o áudio, eu não vou conseguir abrir a câmera. Na verdade, a Ana vai fazer isso. Abrir culpa o áudio de Guarulhos. Pois é, daí eu queria pedir a gentileza de quem abriu o áudio se apresentar e ficar à vontade, que a palavra é sua, por favor. Alô, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Roberto. Bem-vindo. Uma pena que a gente não tem a sua imagem, mas a gente vai melhorar para os próximos. Acho que é um favor. Bem-vindo, por favor. Não é um favor. Por favor, vocês. Não, brincadeira. Bom, Fabi, deixa eu falar rapidamente, né? Fazer uma pequena... acho que você já deu algumas falas, mais ou menos, aí sobre as duas questões que eu ia colocar, né? Primeiro, como aqui a gente sou de Guarulhos, né? A Fabi já falou, dirigente sindical, a gente tinha uma avaliação aqui que a greve seria aí de adesão em máximo de 10% a 15%, o que realmente não ia repercutir adequadamente, como a Fabi já falou, né? A gente já tinha, acho que esse cenário não era só aqui, né? Nós temos muita gente em home office e ia dificultar muito partir para uma greve. Eu entendo, a nossa avaliação, e discutimos ontem na diretoria, que como um todo para a categoria bancária, o acordo foi sensacional. Sensacional, né? Eu acho que o que pesou foi na Caixa Econômica Federal, pelos pontos já abordados, e aí depois eu vou fazer uma pergunta. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, parabenizar que a estratégia de a gente fazer tuitaço e manchar a imagem dos bancos foi excelente. E aí eu queria, se você quiser anotar, Fabi, saber se você, como estava na mesa, se repercutiu lá, se eles comentaram alguma coisa, se o outro lado, a FENABAN, comentou alguma coisa dessa estratégia. Porque, ao meu ver, só tem duas coisas que o banqueiro preza muito.
é o lucro, naturalmente, acima de todos, acima de tudo e acima de todos o lucro, e a imagem. A imagem é muito importante para eles, para o banqueiro, para as instituições, né? Então, acho que foi uma estratégia muito boa. Aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu acho que a gente vai ter, que a gente teve até dificuldade, até a apatia da nossa categoria, que a gente, né? Teve até dificuldade para um negócio simples, que era fazer tuitaço, né? A gente teve um pouco de dificuldade de engajamento dos bancários, né? E, naturalmente, os banqueiros vão estar com o antídoto aí, né? Eles vão ter um prazo aí para ter o antídoto contra isso daí, né? Então, e aí que você fazer uma análise de como a gente pode, porque eu acho que a gente vai ter que mudar a nossa estratégia de comunicação com os bancários e bancárias, né? A gente vai ter que dar uma repensada geral. Eu acho que essa pandemia até ajudou um pouco. Eu acho que essa aproximação de estar com, né, cresceu. Eu visitava agências, tenho 5 cidades na nossa base, eu visitava pelo menos uma vez por mês, eu fazia. A gente divide, né, os diretores, acho que a maioria dos sindicatos são assim, divide por regiões, né? Como eu sou o único da Caixa, eu acabava indo visitar todas as 5 agências periodicamente na Caixa Econômica Federal. Dava um trabalho do caramba, né? Mas tudo bem, mas com esse tempo eu fui deixando o meu contato lá, né? Eu praticamente 1/5 dos bancários que a gente tem na minha base, entre 1/4, 25%, de 20% a 25%, estão no meu Zap. Então, isso me aproximou muito, me ajudou muito a conversar, até por isso que eu consegui fazer levantamentos de como é que seria a adesão ou não da greve, né? Como é que a gente, né? Porque é engraçado, né? Aí o cara fala, não, porque a gente tem que fazer greve. Daí fala, tá, e você vai fazer? Ele fala, não, eu não posso porque eu tenho função, mas tem 2 TBN que vão fazer na minha agência. Pô, né? O cara gosta até de terceirizar a luta. Mas, enfim, então eu queria, né, falar como é que você sentiu essa repercussão dessa estratégia, falar um pouco também da imagem, né, que é do tuitaço, né, dos tuitaços, explicar um pouquinho melhor ali como é que nós vamos fazer, vai funcionar o GT Caixa, porque a gente resolveu uma parte só do Saúde Caixa, né? Então, voltando ao que eu tinha falado, o acordo foi excelente para a categoria como um todo. Para a Caixa, ficou os 2 senão, que é exatamente o Saúde Caixa, mas que não é culpa nossa, não é nem gerência nossa. Nós temos uma CGPAR aí, que a gente vem falando com a categoria desde 2018, mas parece que a categoria acorda só nessas horas, né? Não ouve a gente nunca. E agora que, o que é isso? Não, acha que com uma greve resolve, né? E essa coisa da PLR que vai doer bastante, né? Infelizmente, esse limite que foi colocado nos 45 do segundo tempo foi uma coisa, assim, muito ruim, eu acredito, né? Tudo bem, a gente tem como defender, né? São 3 remunerações base no teto, que categoria que tem 16 salários no ano, né? A gente, né? Se a gente for ver os outros aí, ninguém tem 16 salários no ano, né? A gente tem o 13º e mais 3, né? Se a gente for ver a nossa PLR limitada a 3, são 3 salários bases, né? Você vai ter mais 3 remunerações além das 13 anuais normais, né? Então, acho que seria isso, né? Essa questão do limite. Num primeiro momento, eu tinha entendido que era o teto só na PLR social, caso um estouro, né, de lucro, né? Mas parece não, acabou sendo da PLR como um todo, né? Então, em toda a regra da PLR, a Caixa está limitada a pagar 3 remunerações básicas. É o que vai, infelizmente, dar uma doída aí para os salários mais baixos, né? Acho que é isso aí. E ver como é que a gente pode, né, tá conversando com os bancários aí, porque nós vamos ter que estar com esse grupo de trabalho aí para desenvolver proposta para o Saúde Caixa, né? E sabendo que a gente não tem força de conjuntura para o ano que vem, entendo eu. A gente tem a PL da Érica Cocai, né? A gente tem que pôr peso nisso, as entidades estão pondo peso nisso, né? Que impede
a implantação da CGPAR, mas isso aí depende de um congresso que não é amistoso à categoria, à classe trabalhadora como um todo, né? Tanto é que nós, né, temos uma representação muito baixa lá que defende realmente nossos interesses, né? Então, é isso, né? Como é que a gente pode estar desenhando uma estratégia de estar levando informação e construir uma proposta nesse um ano que a gente tem aí de um modelo razoavelmente sustentável, né? Porque aí também eu queria que você me esclarecesse se não vai ter jeito, pelo que eu entendo, não tem escapatória, né? Né? Vem a data limite que a CGPAR pôs lá e qual que são os cenários que a gente pode ter aí para depois de 2021. Obrigado, viu, gente? Nada. Como é que você quer fazer, Renata? Mais perguntas e depois... Você escolhe, você manda. O que você prefere? Para mim, tanto faz. Não, tanto faz uma resposta. Claro que Viu é. como não está combinado? O que você prefere? Prefere as outras perguntas? Mais fácil, né? Até porque aí eu penso no contexto. Então, tá bom. Quem está inscrito aqui também é o Mário Hélio Pereira de Gouveia. Então, Mário, seja bem-vindo. Por favor, vão abrir o seu áudio. Você, por gentileza, se apresenta e se manifesta. Por favor. Destacar aqui a questão da unicidade, que a mesa se manteve única, existia toda uma situação adversa, a unicidade, a razoabilidade, foi o que foi razoável dentro daquele contexto, cenário, conjuntura que existe, foi razoável e foi responsável. Mário, eu não entendi a última palavra que você falou. Ficou baixo. Mário, nos ouve? Alô? Ah, agora tá ótimo. Não, eu na verdade, desculpa, eu tava, quando eu fiz a inscrição para falar, eu atendi a uma ligação. Talvez o que vocês tenham ouvido não era exatamente o que eu pretendia dizer. Mas, Tranquilo. Por favor, por favor. Boa tarde a vocês, boa noite quase, né? Eu não sei se cabe, nesse momento, alguma pergunta mais específica, alguma pergunta técnica do que foi discutido com relação ao saldo de caixa. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que, a despeito do aumento do custeio para o empregado, no caso do saldo de caixa, a gente conseguiu se livrar ou conseguiu adiar algumas maldades que são previstas na CGPAR 23, né? Então, a pergunta que eu faço, isso a exemplo do teto de 6,5% da folha e também da paridade de custeio, 50 a 50, que está previsto também na CGPAR 023. O que me chama a atenção e que me deixa apreensivo é o artigo 17, que diz que as empresas têm que estar adequadas a essa resolução em até 4 anos da sua publicação, ou seja, até 2022, por força da CGPAR 023, a gente teria que se enquadrar a toda essa normatização. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa aplicação na íntegra do que está previsto na CGPAR 023, ela é passível de negociação ou ela não, ou necessariamente ela terá que ser aplicada um dia? Essa é a minha pergunta. Fabi, eu não vejo... Obrigada, Mário. Eu não vejo aqui, eu não sei se eu estou equivocada ou minha falta de experiência, mas ninguém inscrito. Mas você tinha citado que tem os membros da comissão de empresa e se alguém quisesse, enfim, se você quisesse convidar alguém para fazer alguma fala, eu acho que a hora é essa também. Bom, Lili tá aí. Pipoca.
ver aqui. Gente, pois é, só que o Pipoca não está inscrito com o nome Pipoca, então eu não adianta. É Carlos Augusto Silva. Pois é. Então, se eles quiserem. O Edson também está aí, que também é da comissão de empresa, a Eliana, Lili. A Elaine também está aí, que é suplente na comissão de empresa. Olha, que eu vi da comissão são esses. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de colaboração, senão a gente passa também para vamos abrir o áudio dos participantes da comissão de empresa, sim? A Lili está sem áudio, mas acho bacana. O Ricardo Minho. O Ricardo quer perguntar. Eu estou olhando o chat ali. Então. Pronto, a Simone está dizendo. Então vamos então, esqueci, então, o Rogério também está aí. Então vamos abrir o áudio do Ricardo para que ele faça a intervenção dele e depois a gente pode abrir o áudio. Aí o Carlos Augusto, que o Pipoca, Rogério. Então, Rogério, Carlos Augusto, Eliana. Então vamos lá. Ricardo, vamos passar aqui a palavra para o Ricardo, então, que quer fazer uma pergunta e a gente abre o áudio depois do pessoal da comissão de empresas para fazer uma manifestação e a gente faz um fechamento aí adequado para como vocês quiserem. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Ricardo, já está com o áudio aberto, Simone? Ricardo Mignon. Está aparecendo. Pronto. Alô, boa tarde. Oi, Ricardo, bem-vindo, por favor. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Opa. Rapidinho, Ricardo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Primeiro, parabenizar a Fabiana aí pelo trabalho árduo e pela negociação, toda a comissão. Queria perguntar o seguinte, em relação à cláusula do home office, que, na verdade, estabeleceu que tem uma comissão que vai ser permanente, uma mesa, né, que vai, no caso da Caixa, negociar ao longo aí do tempo as condições do teletrabalho e questões específicas, se vai haver ressarcimento das despesas, questão de mobiliário, essas coisas, né? E eu queria fazer uma pergunta assim, bem objetiva. Em caso de descumprimento, por exemplo, se chegar lá na database de desconhecimento meu mesmo, assim, se chegar lá em 1º de setembro de 2021 e os empregados da Caixa, porque não estiverem satisfeitos com as condições que forem apresentadas pela Caixa para o teletrabalho, que aparentemente a empresa... Aparentemente não, a empresa realmente parece que vai implantar o teletrabalho, né? Como outras empresas já se posicionaram, a Petrobras e tal. A gente pode fazer greve porque a gente fez um acordo de 2 anos, né? Mas essa questão do teletrabalho especificamente, ela não ficou determinada numa cláusula específica. Pode ser, se as condições de teletrabalho não atenderem aos nossos interesses, e provavelmente ano que vem já vai, né, tomara que já tenha uma condição melhor em termos de pandemia e tal. A gente pode deflagrar uma greve, mesmo com um acordo de 2 anos, se, por exemplo, também, sei lá, porque, pelo que eu entendi, o acordo é de 2 anos, mas também o Saúde Caixa, ele vai ser, antes dos 2 anos, ele também vai sofrer um reajuste. E também, se ele,
basicamente, a gente pode fazer uma greve reivindicando uma renegociação desse acordo antes do fim desses 2 anos? É isso, basicamente. Olha, então, obrigada. Vamos lá, Carlos Augusto Pipoca, você está agora, a sua palavra é sua. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabi. Oi, tudo bem? Tentarei ser breve. É uma coisa difícil para dirigente ser breve, mas eu vou tentar aqui. Bom, primeiramente, mentira sua, Fabi, que não. Você não é das mais prolixas, devo admitir. Então, bom, primeiramente, cumprimentar vocês duas, saudar a iniciativa da Crivella, muito importante a gente conversar. Tem uma cortina de fumaça aí sobre várias questões, eu quero abordar algumas delas, mas a gente vê as manifestações nas redes, muitas coisas que não estão bem postas, então eu quero apontar algumas delas. Sumiu o áudio. Aí só depois que as coisas estavam sob controle, vamos dizer assim, do ponto de vista entre o movimento sindical para uma vez por semana. Pipoca o seu áudio. Só a gente perdeu um pouco, desculpa. Na hora de fazer a amarração final das nossas... Pipoca, você sumiu. Sumiu. Está nos ouvindo, Pipoca? Pipoca caiu. Eu acho que sim também. Ele volta. Ele volta, então não sei se o Rogério, Eliana querem fazer alguma Rogério, pode falar. Não, Rogério, então pelo jeito A Lili está sem som, pelo que eu entendi. Está sem microfone. Eu acho que a Eliana está sem microfone. O Rogério, se ele quiser falar, ele tem que habilitar o microfone dele e falar. Não, o Rogério é fantástico em live. Então, olha, ô Fabi, mas eu acho que enquanto ele não abre o microfone, eu acho que vai ficar contigo. A gente espera o Pipoca voltar e o Rogério aparecer. Rogério, cadê você, meu bem? Não, o Rogério me pediu casamento. Eu falei, vou casar com ele. Não, mas isso é inédito. Bom. Poxa, não, é brincadeira. A gente se gosta de coração. Mas agora, falando sério, então, vamos para os questionamentos. Eu vou começar por essa última pergunta. Podemos fazer greve ano que vem? A gente não faz greve geral? O que a gente não pode fazer é greve em cima daquilo que está acordado. Nós não acordamos questão do home office. Um outro exemplo, se a Caixa resolver descomissionar meio mundo, a gente não vai fazer manifestação contra isso? Então, nós podemos, sim, fazer greve com relação ao que for ruim para os trabalhadores. A ideia, claro, é que a questão da mesa sobre o home office, a gente avance. Por que não conseguimos fechar uma mesa só? Quer dizer, não é uma mesa só. A gente não conseguiu fechar um acordo para todos os bancos, pelo menos um acordo base. Porque a justificativa da FENABAN é que tinha alguns bancos, principalmente os bancos menores, que não teriam como cumprir o que fosse determinado. No específico da Caixa, então, algumas coisas que nós debatemos, a Caixa, a priori, ela não quer abrir mão das prerrogativas dela, sendo que uma delas ela não quer dar ajuda de custo, e a outra questão é que ela não quer trabalhar com jornada, como estavam trabalhando alguns outros bancos. O único banco até então que estava com metas e as pessoas reclamando que estavam trabalhando além era a Caixa. Inclusive, isso na pesquisa que a Renata citou do Diese foi muito, muito mostrado. Mas, considerando que nós estamos num momento de pandemia, é claro que a gente vai sempre defender que as pessoas tenham a oportunidade de ficarem o mais isoladas possível. Então, nessa mesa de negociação, a gente espera avançar nesse debate
e a gente ter, primeiro, a garantia que o home office ele seja um direito do trabalhador, não pode ser imposto pela empresa. Até porque a gente sabe que tem vários colegas que não se adaptam, então não tem condições. Uma das coisas que a Caixa fez, e foi importante, mas precisa avançar, é a questão de fazer comodato de equipamentos e cadeiras e coisas para a pessoa ter conforto, né? Porque hoje a pessoa está lá, está trabalhando, e a maioria da gente aqui também está fazendo isso, e a gente não percebe que esse trabalho pode acarretar também outros problemas, escoliose, problemas depois físicos, por conta de você não ter a melhor ergonomia em casa. Então, são assuntos que nós queremos debater. Mas, retornando à pergunta original, sim, se não for a nosso contento, seja isso, ou sejam outros itens que não estão fechados no nosso acordo, podemos fazer greve. Inclusive, se a Caixa descumprir o que está acordado, podemos fazer greve também, porque aí tem descumprimento do acordo coletivo. Bom, eu vou voltar agora com relação ao Saúde Caixa. Bom, primeira questão da FENABAN Tuitaço. A FENABAN, ela não é clara nas reuniões que eu participei, até por ser coordenadora, eu participo das reuniões do Comando Nacional com a FENABAN, ela não é clara com relação ao alcance do tuitaço, mas nós percebemos na negociação que existem alguns sinais que isso incomoda. E principalmente, por exemplo, teve um tuitaço do Santander, que teve inclusive alguns famosos, por conta das demissões que estavam acontecendo durante o período de pandemia, alguns famosos retuitaram. Então, isso para a gente é importante, porque você vê que o banco, a imagem do banco começa a ser prejudicada. Uma das coisas que, todo o cuidado que a gente tem, porque, principalmente nos tuitaços da Caixa, porque a gente quer defender os nossos direitos, mas não a ponto de prejudicar a nossa empresa, que dê oportunidade para o governo fatiá-la mais do que ele já está tentando fazer. Então, a gente briga para defender a Caixa, mas briga também para defender a empresa, os nossos direitos dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de atividade. Sabemos que diversos colegas têm medo, inclusive, de fazer tuitar, porque existem gestores e gestores que estão fazendo algum acompanhamento, mas que eu acho que é mais importante. Se todo mundo fizer, não tem como a Caixa retaliar uns. Então, é nessa linha que a gente tem que trabalhar com os colegas. E também, né, cobrar que o problema não é só os colegas. A gente também teve problema de dirigentes que não estavam fazendo tuitaço. Então, a gente também reforça que quanto mais pessoas participarem, é melhor para todo o conjunto dos trabalhadores. Então, a gente pretende continuar fazendo, devemos fazer em breve uma campanha nacional em defesa da Caixa contra a MP 995, que é o que agora vem particionar, né, a nossa empresa, mas a Contraf, inclusive, tem já um ADIM contra isso, né, chegou no STF ontem, essa semana. Então, a gente está lutando de todas as formas, mas que eu acho que a gente tem que resgatar o que já aconteceu no passado. A sociedade está junto com os empregados, junto com o movimento, porque uma das coisas que eu falei, inclusive quando foi falar da questão da PLR, porque assim, a PLR social, ela não foi, a trava não foi nos 40, foi assim, no Golden Goal do jogo, porque a Caixa conseguiu autorização para extrapolar o limite no dia que ela colocou em mesa esta questão das travas. Então, assim, foi 10 horas da noite que a Caixa conseguiu autorização, que nós estávamos conversando na mesa de negociação e houve essa fala, né? Mas naquele momento que a gente reforçou é que, assim, primeiro o trabalho social que a Caixa tem. Enquanto existir desigualdade no país, a gente precisa de empresas como a Caixa, Banco do Brasil, a gente precisa de estatais. Quando a nossa sociedade, e eu espero que a gente chegue lá, ela for mais igual para todos, aí tudo bem, bora ter empresas privadas, porque todos teremos acesso. Mas enquanto a desigualdade perdurar, nós precisamos de empresas públicas, de estatais, para que o serviço chegue para todos. E eu acho que é importante, né, a gente sempre reforçar aquela campanha do serviço público, ele ser para todos. Bom, com relação ao Saúde Caixa, a gente tem um desafio muito grande pela frente.
podemos não ter a questão da CGPAR 23 no nosso plano de saúde? Eu acho que se a gente tiver uma mobilização forte, existe a possibilidade. É um risco que nós corremos. Mas eu entendo que o ano que vem, no GT, a gente tem muitas oportunidades e possibilidades do que o plano seja viável para todos os empregados. Então, a gente não quer descartar ninguém, até para ele continuar sustentável. Mas a gente também tem a possibilidade de pensar em outras alternativas para que o plano tenha essa sustentabilidade a longo prazo, né? Não pensando só nos empregados que estão entrando, mas pensar em outros recursos. Porque a gente não pode debater, e é demanda de vários colegas, um plano parecido com a CACI, que a gente consiga colocar outras pessoas, vender o plano para outras pessoas, dos nossos familiares, e assim a gente conseguir funding para o plano de saúde. E, de repente, talvez até baratear o que a gente tem hoje. Então, assim, são perspectivas que estão colocadas e que a gente vai ter a oportunidade de debater. Para esse ano, para o ano que vem, a gente já tem a questão do teto, mas a gente permanece com o custeio. Então, a Caixa, ela tem a obrigação de pagar, e isso está refletido no acordo coletivo, 70% de todos os custos. Para o ano de 2022, se nada mudar, a gente vai ter que pagar, além dos 30% que a gente fez o reajuste esse ano, que isso é uma coisa que eu quero colocar para todos. O pessoal fala, mas nós estamos perdendo. Saúde não é perda, é sempre investimento. A gente investe para não usar, mas que quando a gente precisar, ele atenda a todas as nossas necessidades. O Saúde Caixa, ele é perfeito? Não. Eu acho que para as grandes capitais, ele é o máximo. Mas a gente tem problemas nas cidades do interior, onde você tem alguns, não sei se é a melhor palavra, mas eu vou utilizar ela, alguns cartéis de algumas cooperativas que impossibilitam novos credenciados entrarem no plano de saúde e atender aquela demanda. Aí você tem que credenciar aquela cooperativa para que ela possa fazer o atendimento para os nossos beneficiários. Então, nessa linha, eu acho, e as pessoas, elas colocam, então teve o reajuste, ele é ruim. Não, gente, a gente só fez um acerto no nosso plano de saúde que não tinha atualização desde 2009. Mas o meu salário aumenta todo ano. O nosso salário, ele é corrigido pelo... E agora eu esqueci o índice? Meu Deus. Pelo INPC. O plano de saúde, todos eles são corrigidos pela variação de custo médio hospitalar, que é muito superior. Não é pouco superior, é muito superior. Enquanto o nosso plano de saúde, o nosso INPC, de 2008 a janeiro de 2019, variou em 86%, o VCMH, que é a variação de custos médicos, variou 363%. Então, assim, não tem como o nosso plano estar no mesmo patamar. O nosso salário cresce um pouquinho, o plano de saúde cresce esse montão. Então, a gente fez um reajuste para a gente conseguir pagar os 30%, que na linha fria já era da nossa responsabilidade. Então, a gente fez esse acerto. Nesse cenário, para 2022, a gente tem que achar alternativas para custear esses 20% que vão faltar para chegar nos 50-50. Mas eu, sinceramente, eu espero que a gente tenha alternativas de fazer algumas outras construções. Primeiro, derrubar a questão da CGPAR, o PDC da Érica é extremamente importante, mas a gente também tem uma outra coisa que também nos prejudica, que é o teto de participação que a Caixa tem e está escrito no Estatuto. Então, para 2022, né, durante o decorrer do ano de 2022, para 2023, temos que pensar num governo que olhe os trabalhadores, inclusive até porque é o governo que muda o Estatuto da Caixa. Bom, com relação à PLR social, foi, então, o cálculo que foi feito é em cima da PLR como um todo, até porque a PLR social, sem autorização do DEST, a Caixa não teria como pagar, porque extrapola o que ela poderia, que é a questão dos dividendos, que é o máximo da empresa. Então, ela fez essa vinculação na PLR como um todo para poder autorizar. Sem autorização, não teríamos PLR social. Isso daí é um fato que, infelizmente, está dado, que eu acho que também tem muito a ver com relação ao governo tirar e
o nosso governo, infelizmente, tira de quem? Tira de quem ganha menos. Não adianta falar, porque esse governo ele sempre dá mais para quem tem mais. Não estou falando que isso exatamente reflete a questão da PLR dentro da Caixa, até porque a gente também tem uma cláusula no acordo que a garantia mínima de pelo menos uma remuneração base para o empregado, porque tem empregados que, se você for considerar a regra de divisão, não receberia nenhuma remuneração do salário dele. Mas, assim, são discussões que a gente precisa aprofundar para melhorar, para que cada vez mais a gente possa distribuir mais para os trabalhadores. E na Caixa a gente tem esse diferencial, que tem muito serviço que nós fazemos que não remete lucro à empresa. Bom, acho que de maneira geral eu respondi todas, até agora, né? Sim, e aí acho que Pipoca voltou. Nos ouve, Pipoca? Estou te ouvindo. E vocês me ouvem, Renata? Sim. Muito bem. Aí ouvimos você então, Pipoca, em seguida o Eduardo Bossolan, e aí a gente... E o Rogério. E o Rogério. Pois é, o Rogério tem que aparecer, mas enfim. Ele apareceu, estava ali no chat. Pois é, bom, estamos aguardando. Pipoca, a palavra é sua. Obrigado, Renata. Então, eu estava dizendo que a gente nunca conversou tanto na comissão, né? Fizemos aí vários exercícios e aí chegou o momento da construção das nossas minutas, que também foi de forma virtual. Então, tem sido um trabalho muito intenso. E eu quero fazer alguns comentários aqui para as pessoas que estão achando que o Saúde Caixa se aproximou do mercado. Isso não é verdade. Então, vamos pensar na seguinte hipótese, que pode ser a realidade de muitas pessoas. A pessoa é descomissionada ou tem a sua função rebaixada. Em que plano de mercado ela teria uma redução proporcional na sua despesa com saúde? Uhum. Isso é absolutamente... Não existe um instituto dessa natureza em nenhum plano de mercado. Então, nós fazemos uma contratação única com a massa de salários da Caixa Federal. Então, se a pessoa deixa de ser gerente, se a pessoa deixa, por algum motivo, seja ele justo ou injusto, enfim, isso não cabe aqui, não estamos discutindo descomissionamento, até gostaríamos, mas a Fabi sabe muito bem disso, que a gente gostaria de fazer uma discussão profunda sobre esses critérios, mas isso, se essa vicissitude está no horizonte de uma pessoa, ela vai ter a correspondente redução naquilo que contribui para o Saúde Caixa. Isso é fundamental e dá uma tranquilidade muito grande para a pessoa. Um outro aspecto é o teto anual. Também agora vamos numa outra linha de algo que pode acontecer dessa pessoa, um ente querido, ter um problema grave de saúde e incorrer numa despesa de R$100 mil. Funciona como um seguro. E funciona como um seguro também num outro sentido, já que a carreira das pessoas na Caixa é mais longa do que a carreira das pessoas nos bancos privados. Então, ela faz consigo um pacto de quando ela tiver velhinha como eu, ela poder ter uma mensalidade acessível, já que os planos de mercado carregam tremendamente o custo para a pessoa à medida que ela vai envelhecendo. Eu quero fazer mais um destaque aqui, falando das nossas assessorias, a nossa assessoria econômica, o DIEESE, a nossa assessoria jurídica. Não é você, Renata, eu acompanho o trabalho que você faz lá no Banco do Brasil, que é também muito reconhecido, então eu te agradeço. Obrigada. A assessoria de imprensa e comunicação. É tão sério e tão competente o trabalho das nossas assessorias que os bancos nos pediram os dados daquela pesquisa que você mencionou que o DIEESE fez, porque é a pesquisa mais ampla que tem sobre esse assunto. Então, um banco reconhecer o trabalho que a gente faz é algo que nos gratifica também. Que eles têm o reconhecimento de que nós somos sérios e que nós fazemos de forma muito zelosa o nosso trabalho.
Então, eram esses os pontos que eu queria trazer aí para desmistificar um pouco dessa discussão de que nós nos aproximamos do mercado. Não, nós corrigimos, como bem a Fabi colocou, uma dívida que nós já estávamos até atrasados em fazer. Só não fizemos antes porque a Caixa não nos permitiu. Na medida em que ela tentou fazer um reajuste, se não me engano, em 2017, mas ela não tinha respaldo nenhum, tanto na quantidade quanto na qualidade da informação, e isso nos obrigou a entrar com uma ação que sustou esse aumento. Então, era isso. Obrigado, gente. Eu aproveito para me despedir, eu tenho um compromisso, mas gostei muito desse bate-papo. Obrigado, Fabi, obrigado, Renato. Valeu, Pipoca. Obrigada. Não, e assim, eu só queria complementar rapidinho, Renata, o que o Pipoca falou. Claro, a palavra de vocês. É importante falar que, mesmo na parte do plano de saúde, a gente também tem assessoria de um médico, que é especialista em plano de saúde, o Albucacis fantástico. Não, é que assim, não estou corrigindo não, eu estou agregando, a gente agrega aqui. Então, a gente não vai para uma mesa de negociação, não sei de nada, não, a gente tem toda essa parte. Renata, mas assim, se também quiser trabalhar com a gente também gosta muito de você. Eu sei disso, estamos juntos no que precisarmos. Se vocês precisarem, a gente também. Quem mais? Rogério está aí? Quer falar, Rogério? Rogério apareceu aqui no chat. Ah, pronto. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que assim, já foi bastante falado, eu não sei se eu tenho muito mais o que contribuir, assim, que acrescentar. Mas eu queria reforçar, assim, eu tenho falado muito, eu venho de carreira gerencial, e a gente, quando é gerente, a gente tem uma certa arrogânciazinha de achar que é o negociador, que entende muito de negócio. E, assim, eu fiquei muito surpreso, aprendi muito nessa mesa da CE, por conta da experiência do pessoal da CE, de como eles entendem da negociação política, né? E a política virou um palavrão ultimamente. Você fala em política, as pessoas já ficam cojeriza, mas o espaço de construção de direitos é o espaço político, né? E aí foi a primeira vez que eu vi, né? A gente pleiteando lá. Por exemplo, a Fabi falou aí do teto para os TBs, né? De 3 remunerações. E a indignação dos colegas da CE, e eles com muita firmeza na mesa, tipo assim, não interessa o SESC, não é isso que interessa. O que interessa é o que é correto. O que é correto é o trabalhador ser remunerado e ser reconhecido nesse momento, que ele está sendo tão esgotado de tanto trabalhar, né? Mas, enfim, como a gente já falou muito também, a gente considera uma vitória no sentido de conseguir ter mantido os direitos e especialmente, assim, foi uma abertura com chave de ouro de uma coordenação aí da Fabi. Agradecer a Fabi por sempre estar ouvindo, sempre procurando combinar as ideias, né, de todo mundo, nunca impondo, né? Como ela falou, construção é coletiva. E quando a gente entender que a construção é coletiva e que essa coletividade abrange também as nossas bases, aí a gente vai decolar independente de qualquer governo. Ah, eu também te amo. Eu tô meio enrolado aqui com o aniversário do papai. Eu tô pegando o bolo no portão enquanto eu falo. Ô, delícia. Manda bolo para cá. Não, melhor ainda, eu vou ir para o Rio. Opa, tô esperando já quando acabar a pandemia, porque por enquanto ainda esperar, né? Obrigada, Rogério. E a gente tem a última inscrição, que é o Eduardo, que é nosso colega do escritório, Eduardo Bossolan. Eduardo, a palavra é sua. E aí a gente encerra as inscrições, tá bom? Tá bom. Boa noite, Fabi. Boa noite, Renata. Oi. Prazer participar desse encontro. Eu sou colega da Renata aqui em São Paulo. Fabi, eu queria perguntar a você que nessa campanha a negociação da Caixa me parece um pouco mais dura do que, por exemplo, a negociação com o Banco do Brasil, outro banco público, né? Você acha que isso se deve ao fato de que a direção da Caixa está mais alinhada com o governo do que no Banco do Brasil? O que você acha em relação a isso? Eu tenho convicção disso. Tenho convicção, até porque o presidente Pedro Guimarães, ele está alinhadíssimo com tudo que esse governo faz. Tanto que a gente teve momentos
durante a pandemia, que a Caixa forçou o retorno das pessoas para o trabalho presencial, e foi a ordem do governo. Felizmente, a gente também tem alguns colegas dentro da empresa que, junto com o movimento sindical, conseguiram segurar a onda. Mas eu acho que, fora isso, fora essa questão do alinhamento com o governo, a questão de ser mais duro é porque também existe essa questão do governo querer fatiar a empresa. Então, você força os trabalhadores, e os trabalhadores têm receio de um monte de coisas, a não fazer nada. Mas eu acho que, assim, apesar do receio que as pessoas têm, e até acho que foi o Ricardo que colocou, eu acredito que quando as pessoas elas sentem que a coisa não está boa de verdade, elas se unem e fazem diferente. Eu até vi um colega colocando a questão dos anos 90, eu acho que os empregados da Caixa, eles podem fazer muita diferença na sociedade. Até porque somos nós que estamos falando diretamente com a população. São os empregados da Caixa que atenderam mais de 70 milhões de pessoas, abriram mais de 60 milhões de contas para atender o auxílio emergencial. Então, a gente tem condições de fazer um contraponto com esse governo. E aí, também por conta disso, é que a Caixa, não diria a Caixa, né, mas a questão mesmo da minuta, ela foi resolvida porque a empresa não queria greve. Não que efetivamente a gente conseguisse avançar tudo, mas a nossa minuta hoje reflete exatamente o que as pessoas votaram nas assembleias. Mas eu acho que é essa coisa de estar em alinhamento, mas esse governo, de maneira geral, não tem interesse pelas empresas públicas, não tem interesse pelas estatais, ele quer dilapidar, acho que essa é a melhor palavra, todo o patrimônio do povo brasileiro. E aí é onde todos nós, enquanto cidadãos, temos que fazer diferente. Ok, obrigado pela resposta e parabéns mais uma vez pela grande conquista, negociação, e também parabéns pela Renata pela condução do programa, do encontro de vocês. Legal, a gente vai fazer um café, né, um café virtual. Fabi, estamos encerrando, né? Já tem aí 1h30 para ninguém ficar cansado. Vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, para que você, enfim, você fica aí à vontade para se despedir. Tá, primeiro eu vou responder o Edson, que é de Dourados, que ele está fazendo uma pergunta que, apesar de eu já ter respondido, eu acho interessante reforçar. Edson, a questão da PLR social é assim, o SESC só autorizou a Caixa a pagar a PLR social se tivesse como contrapartida o máximo distribuído de PLR 3 remunerações base. Então, foi essa vinculação que foi feita. Então, se não tivesse essa restrição, a Caixa não teria autorização para pagar a PLR social. E na nossa avaliação enquanto comissão de empresa, entendemos que, mesmo que seja ruim por uma parte, a manutenção da PLR social ela era extremamente importante para o conjunto dos trabalhadores. Então, mesmo esses que podem vir a ter alguma restrição, eles ainda recebem a questão da PLR social. Então, foi nessa linha que nós trabalhamos. E assim, nós tentamos de todas as formas, fizemos protestos, suspendemos a mesa, tentamos negociações através de outros contatos com o SESC, mas nós não conseguimos avanço. Aí, nessa linha, nós entendemos que o conjunto oferecido os trabalhadores da Caixa era o que foi possível com relação ao cenário. Então, foi nessa linha que a Caixa, o governo, né, colocou essa restrição na PLR social. Não é na PLR social, é na PLR para poder pagar a PLR social. Então, é isso. Mas, assim, de considerações finais, gente, o que eu queria reforçar é que movimento sindical, primeiro que ele não é inimigo dos trabalhadores, de forma alguma. Eu acho que se as pessoas elas têm crítica ao movimento, a alguma entidade, participa mais. Eu acho que as pessoas, ao invés de só criticarem, elas participarem para ajudar a construir, ganhamos todos. Porque, assim, eu enquanto pessoa, eu sou colega Caixa.
eu não sou dona da verdade, eu não sou dona da razão. Eu tenho algumas ponderações, porque eu tenho algumas assessorias que me dão mais informações, mas não quer dizer que o que a gente combina com os, por exemplo, da comissão de empresa seja o melhor, mas nós tentamos fazer, na nossa avaliação, tentando fazer o que é melhor para os colegas. Se não estamos fazendo, conversa, porque aí a gente tem a oportunidade de avaliar e melhorar o rumo. Mas a intenção do movimento social sindical como um todo é que os trabalhadores eles sejam ouvidos, que eles sejam protegidos e que a gente tenha uma balança cada vez mais igual com relação à empresa. Porque no limiar, a empresa ela quer tirar o máximo do empregado e a gente está ali para defender, para que as pessoas elas tenham não só condições de ter um salário digno, mas também de ter condições dignas de trabalho. E é nesse contraponto que o sindicato trabalha. Então, é isso que eu queria colocar, gente. Eu acho que, mais do que fazer críticas, eu acho que as críticas, quando construtivas, elas são importantes. O sindicato, o movimento sindical, ele é instrumento da luta dos trabalhadores. Nós não somos o fim, mas nós somos o meio. Para ter o fim, a gente precisa da participação de cada um e cada uma. Eu acho que era isso que eu queria colocar, é nisso realmente que eu acredito, e é com isso que eu quero continuar trabalhando. Eu acho que a gente agrega mais conversando e pensando alternativas de resguardar os nossos direitos, até porque eu sou bancária da Caixa, né? Então o que todo mundo ganha é o que eu ganho também. Eu acho que é nessa linha que a gente precisa trabalhar. E, assim, desconstruir essa construção colocada que o pessoal do movimento sindical é preguiçoso, que não faz nada, que é tudo bicho-papão. Gente, eu sou colega igual todo mundo. Antes de ser dirigente de sindicato, eu sou colega da Caixa. E sou trabalhadora, né? É isso, Renata. Legal. Fabi, parabéns aí pela condução, a todos da comissão de empresa, aos bancários em geral, né, que foi uma campanha bonita, difícil e com resultado, no nosso entender, muito positivo. Nosso espaço aqui está sempre aberto, o diálogo é algo que a gente preza muito, inclusive num mundo em que a gente conversa tanto sobre inovação, né, sobre criatividade, a gente precisa inovar e ser criativo nesse nosso diálogo em relação às condições de trabalho para o bancário, para onde nós vamos para esse trabalho no futuro, né? Tratar dele hoje, amanhã. Então, fico muito agradecida da Fabi estar aqui com a gente, de todos vocês, os colegas do escritório, o pessoal do movimento sindical, quem está aqui acompanhando, e aproveitar que a gente está falando de diálogo. A semana que vem a gente vai fazer um ciclo de palestras para discutir justamente a desigualdade social no Brasil a partir das propostas da reforma tributária em discussão no Congresso. Então, quarta, quinta e sexta, nesse horário de 17 horas, vou enviar o link para quem quiser participar, é bem interessante, a gente tem convidados de peso para tratar justamente das questões de tributar super ricos, né, de como tratar a proposta da PEC 45, enfim, assuntos que interessam a todos, como a Fabi falou, para que a gente possa construir um Brasil melhor, né, um mundo melhor, para que a gente possa ser menos desigual. Então, semana que vem a gente vai tratar dessa questão de desigualdade, está todo mundo convidado. Eu acho que pelo cadastro a gente tem um e-mail, a gente pode mandar o link e quem quiser participar, estamos aí para isso. Tá bom? Gente, Renata, obrigada, uma coisinha importante. Claro. Só para quem estiver aí ainda, a Comissão de Empresa mandou hoje 2 ofícios para a Caixa. Um, a gente está solicitando a antecipação da PLR e do abono, e no outro, que a Caixa já faça a inclusão dos novos empregados, né, os empregados que entraram desde 1º de setembro de 2018 no plano de saúde. Eu acho que é importante, a gente já fechou o acordo, então bora que a luta não para, né? Agora é pós-acordo, né? Não, excelente. Agradecer a Ana Paula, Renan, Simone, que são aí da nossa área administrativa. Sem eles, isso não funcionaria. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Espero que tenha sido produtivo. Obrigada, gente. Fabi. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.